Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast da FAPAD para discutir assuntos relevantes no mundo do direito. Hoje, os nossos convidados vão falar sobre uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal a respeito do mandado de injunção. Então, sejam bem-vindos. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês esclarecessem qual era exatamente a questão debatida nesse julgado. Olá, professor. Então, a gente vai falar, claro, do mandado de injunção. Especificamente, o que a gente estudou é o mandado de injunção 670, que está relacionado ao direito de greve dos servidores públicos. Então, alguns anos antes desse julgado, representantes de vários sindicatos de servidores públicos entraram com pedidos afirmando que não haviam leis que regulamentassem o direito de greve, que é assegurado pela Constituição Federal. Então, um direito de greve específico para esses servidores públicos, né? Então, a gente tinha lá o sindicato dos policiais e alguns outros sindicatos de servidores públicos que solicitaram, então, que ao STF que fosse decidida essa questão. Então, e numa visão mais ampla ainda, o que a gente discute também é a criação de norma abstrata pelo judiciário, em face da omissão do legislativo sobre algum tema, esse tema especialmente discutido agora. Em outras palavras, quais são ou quais deveriam ser os efeitos práticos de um mandado de injunção. Muito bem. Bom, esse julgado que nós estamos analisando, ele promove uma mudança importante de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. E aí eu gostaria que vocês esclarecessem para a gente qual era o entendimento anterior. O Gilmar Mendes, que é quem apresenta o voto condutor do novo entendimento do STF, não é o relator. Ele apresenta, então, uma divergência no meio do julgamento. Então, qual era a posição anterior do STF? Houve uma evolução da compreensão das funções do mandado de injunção no sistema. E por quê que o STF anteriormente teve essa primeira posição e levou a um novo debate nesse segundo momento que iremos discutir mais à frente? Pois bem, antes do mandado de injunção 670, esse tema era entendido de forma diversa, né? Então, por exemplo, o mandado de injunção também 107, por exemplo, ele trazia uma visão concretista. Aliás, o STF até 2007 tinha as suas decisões injuntivas, traziam essa visão, era predominância da corrente não concretista, né? Então era uma visão não concretista. E por causa da preocupação demasiada. Ah, sim. Eu queria que você explicasse o que é a posição não concretista do STF. Ah, sim. A posição não concretista basicamente se baseava no fato de, na ausência ou na omissão do legislador a respeito de determinado tema, reconhecer essa omissão e, eventualmente, notificar o legislador disso. Nada mais do que isso. Então, essa era a posição não concretista. Era uma espécie de constituição in mora um reconhecimento da mora do legislativo. Da mora do legislativo, perfeitamente. Então, basicamente, ele só atestava que o legislador se omitiu a respeito daquilo e então direcionava isso às casas legislativas para que tomassem as providências cabíveis, né? Esse posicionamento anterior, no caso, ministro Carlos Veloso, que foi o relator inicial do mandado de injunção aqui em questão, ele tinha uma preocupação demasiada com a separação de poderes, né? Então, uma interpretação rígida em relação a esse princípio da separação dos poderes. Então, deixando de declarar a inconstitucionalidade por omissão, por exemplo, dando apenas a ciência ao poder legislativo de que havia aquela omissão. Então, o motivo principal desse posicionamento anterior era o respeito
algo que se entendia rígido, que era essa separação de poderes. Para criar uma norma, somente o legislativo poderia fazer. Esse era o entendimento anterior. Muito bem. Vamos então agora a perguntas um pouco mais específicas sobre esse voto, esse importante voto. No seguinte sentido, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a manutenção da jurisprudência do STF era, em alguma medida, perniciosa. Segundo ele, quais as consequências, qual o estado de fato foi criado pela jurisprudência do STF no sentido de que o limite da atuação do tribunal era simplesmente reconhecer uma mora do Poder Legislativo? E já emendando uma segunda questão para vocês, segundo ele, quais as consequências derivadas da falta de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos no Brasil? Bem, especificamente sobre essa questão da falta de regulação, né, do direito de greve, o ministro Gilmar Mendes ele expressa ali nas palavras dele, né, que essa falta de regulação ela poderia gerar um quadro de selvageria, né, no âmbito ali do poder público, né? Porque que acontece? Você não tendo ali uma norma que especificasse quais eram os direitos e os limites dessa greve, você teria um quadro ali que realmente cada um faria do jeito que acha por bem entender, né, na greve. E ele cita, por exemplo, ali alguns casos que aconteceram, que foi, no caso, a paralisação dos controladores de voo no país. Também teve a questão da greve dos servidores do judiciário no estado de São Paulo e também a greve dos peritos do INSS, que foi um quadro que trouxe vários prejuízos, né, para as pessoas que precisavam desses serviços públicos. Então, seria realmente para evitar esse quadro de selvageria, como ele diz, né? Ele chama de lei da selva. Como? Isso. Lei da selva. Seria uma lei da selva, justamente, né? E, especificamente contra a lei da greve seria isso. Mas também acho que em relação à questão que o senhor comentou ali no início... Que essa posição do STF, segundo o ministro Gilmar Mendes, tinha gerado um estado de coisas indesejável. Sim, que seria perniciosa a manutenção da eu entendo que seria pela questão mesmo de você você não ter uma resposta do judiciário, né? Acho que seria uma certa, eu acho que ele também diz ali, sobre uma quase omissão judicial. Você não atender nesse momento o que foi pleiteado ali. Quer dizer, o judiciário estaria aderindo a uma omissão do legislativo. Isso. Justamente, porque o que ele entende é que o mandado de injunção ele precisa concretizar esse direito constitucional, né? Não apenas, no caso, constituir em mora o legislativo, né? Então, é necessária a concretização dos direitos, realmente. Então, seria por causa disso. Se ele deixasse de fazer, você não está concretizando direitos, né? Você não está atuando judicialmente ali. Agora, tem uma coisa curiosa que o Horácio comentou, porque no voto do Gilmar Mendes, ele fala que, especificamente em relação ao direito de greve, se chegou a um estado em que nenhuma das partes queria regulamentar, né? Teve um momento, sim, realmente nem alguns servidores entendiam que não seria adequado ter... Porque ficaria um livre espaço para fazer o que quiser, sem manutenção de percentual mínimo. Seriam limitados daí, né? E também o Estado também sempre defendia que o direito não existia, porque não estava regulamentado. Se você normatiza, você está dando direito de greve para eles, né? Então, se você não normatiza, você está tirando esse direito de greve, né? Então, uma situação bem curiosa em relação a essa situação. Bom, avançando um pouquinho mais na fundamentação do voto do ministro Gilmar Mendes, ele considerou que a jurisprudência do STF era pacífica, no sentido de ser impossível a atribuição de qualquer solução normativa ao relator, que não era o ministro Gilmar Mendes. Bom, isso estava correto? De fato, o voto do relator, que menciona que a jurisprudência do STF era no sentido de que, àquela altura, só se admitia o reconhecimento da mora. Era essa, de fato, a jurisprudência do STF naquele momento? Essa é a primeira questão. E aí, emendando também uma segunda questão, em relação ao direito de greve, a solução normativa já havia sido aventada pelo tribunal em outro momento?
o tribunal já havia se debruçado sobre a questão da omissão na regulamentação do direito de greve numa outra oportunidade? Certo. Se eu não me engano, o relator, na verdade, era o ministro Maurício Correia. Isso. Isso. Em relação ao entendimento, existia um entendimento fixado, né, de que o mandado de injunção ele não se prestava à concretização do direito, mas apenas em constituir mora o legislativo. Mas, na verdade, nesses julgamentos anteriores, a gente tinha teve divergência de voto, né, justamente do ministro Carlos Veloso. Ele, no julgamento do mandado de injunção 631, no Mato Grosso do Sul, ele votou no sentido de que, diante da ausência dessa omissão legislativa, né, recorrente, seria adequado ao caso aplicar uma solução normativa, não legislativa, né, normativa, que seria aplicar a lei geral de greve dos servidores gerais, né, do poder do particular, né? Então essa questão já havia sido pelo menos aventada pelo sim. STF. Isso, pelo ministro Carlos Veloso. Então, realmente, não dá para dizer que seria pacífica, né? Tinha um entendimento fixado pelo julgamento, né? Mas ele não era unânime, né? Você tinha divergência de voto. Né? Agora, é correto dizer, sempre à luz, claro, do voto do ministro Gilmar Mendes, que, em alguma medida, o tribunal já sinalizava uma mudança de posição, na medida em que, em casos muito específicos, em moras muito sensíveis para o exercício de determinados direitos, o tribunal já havia adotado, em certas oportunidades, aquilo que se chamou de teoria concretista individual? Teve alguns casos. Acho que o ministro Gilmar Mendes ele cita 3 casos de mandado de injunção que foram julgados, que realmente adotavam uma solução, não vou lembrar direito, mas acho que teve um caso de benefício em que ele determinou que a pessoa buscasse o próprio judiciário, né? Então tinha realmente... Agora os outros também não lembro, não sei se o pessoal lembra aí desses eu lembro mandados essa de do injunção. benefício previdenciário, né? Isso. Acho que, se não me engano, era aposentadoria especial. Isso mesmo, teve um caso assim, que já sinalizava assim. Mas ele apontou que o tribunal, em outras oportunidades, já havia indicado que, pelo menos para o caso concreto, seria possível atribuir alguma decisão diante de uma manutenção de mora e que o tribunal apenas estava dando um passo adiante nesse entendimento para estabelecer soluções mais gerais e não soluções apenas para o impetrante. Na esfera individual, sim. Então já havia alguns posicionamentos nesse sentido de decidir no individual, no caso individual. Muito bem. Bom, como o ministro Gilmar Mendes justifica a possibilidade de atuação positiva do Poder Judiciário no sentido de assegurar uma solução normativa para a omissão do Poder Legislativo? E aí, quais são os principais argumentos que ele mobiliza para defender essa tese? Em sua linha de pensamento, o ministro Gilmar Mendes justifica a possibilidade de atuação positiva do Poder Judiciário no sentido de assegurar uma solução normativa para omissão, com base na ideia de que o Judiciário ele poderia exercer um papel mais amplo, né, na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente quando os outros poderes do Estado falham em cumprir essa função. Então, um dos principais argumentos deles, né, para suprir essas omissões, é a proteção dos direitos fundamentais, que o Judiciário ele tem a função de garantir a efetiva proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, o princípio da supremacia da Constituição. Então, a Constituição ela é a lei fundamental de um país e ela deve ser considerada como parâmetro máximo para qualquer outra legislação. Então, se houver omissões do legislativo que contrariem os princípios constitucionais, o judiciário ele pode suprir essas lacunas para manter a coerência e a conformidade com a Constituição. A interpretação evolutiva do direito. Então, o judiciário ele pode adotar uma interpretação criativa e progressista das normas existentes, a fim de resolver problemas ou suprir lacunas deixadas pelo legislador.
a separação de poderes, né? Ele cita também que, embora exista essa divisão de poderes, essa separação não deve ser rígida e inflexível. Cada poder do Estado possui uma função específica, mas também há momentos em que essas funções elas podem se sobrepor para garantir o cumprimento dos princípios constitucionais e salvaguarda dos direitos dos cidadãos. Ele levanta uma outra questão que eu também achei muito interessante dentro dessa perspectiva da interpretação evolutiva das próprias funções que os poderes desenvolvem. Então, em algum momento do voto, ele menciona que a limitação da atuação do Poder Judiciário como, digamos, apenas um legislador negativo, alguém que, diante de uma inconstitucionalidade, declara nulidade e retira aquela norma da ordem jurídica, isso é muito característico do modelo de Estado liberal, em que a lei, em tese, a liberdade é muito ampla e a lei vem para estabelecer limites de exercício dessa liberdade e que, portanto, se você declara a nulidade de uma lei, a princípio você está diminuindo a interferência do Estado na liberdade das pessoas e, portanto, isso o Poder Judiciário poderia fazer. Mas num estado de bem-estar social, o Estado tem uma função muito mais promocional. O Estado tem deveres de ação. E um poder judiciário compatível com esse tipo de Estado seria um poder judiciário que também poderia, em certas hipóteses, ter uma atuação positiva, num sentido de poder criar normas, ainda que normas provisórias, e não simplesmente uma atuação negativa. O que vocês pensam desse argumento do ministro Gilmar Mendes? Pois bem, isso vem... Esse argumento, na verdade, ele tá atrelado aí quando a gente vai buscar, acho que daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, sobre o direito comparado, né? Então, vem buscar o que se pratica em outros locais do mundo, né? Então, você pega aí muitos países que usam, por exemplo, a common law, né? Como seu modelo de dizer o direito. O judiciário acaba fazendo isso, né, de várias formas, né? Só que nesse caso específico a gente está falando até inclusive em criar normas abstratas, normas de aplicação geral, né? De repercussão geral. O que, assim, a meu ver, né, não é o ideal, mas é o que se apresenta como alternativa na omissão do outro poder, né? Então, acredito que seja uma solução, né, ainda que paliativa, que é necessária, né, em virtude dessa omissão. Muito bem. Ele também até comenta sobre que uma justificativa seria a própria a crise das instituições democráticas, né? Que também justificaria, no caso, essa atuação aí do judiciário. Ele levanta essa questão. E aí, aproveitando esses dois ganchos, e já encaminhando para o final dessa nossa conversa, ele também menciona, apresenta questões de direito comparado e apresenta determinados modelos. Fala do modelo austríaco, fala do modelo alemão, fala do modelo italiano, e ele considera que um desses modelos parece mais adequado à realidade brasileira e tece algumas considerações sobre isso. Vocês poderiam comentar a respeito desse ponto específico do voto? Então, segundo o Gilmar Mendes, a análise de sistemas jurídicos estrangeiros, ele enriquece a interpretação e aplicação do direito no Brasil, possibilitando a identificação de soluções alternativas e eficazes em casos semelhantes. Então, no caso específico da adição do modelo italiano ao caso brasileiro, Mendes justifica essa abordagem como uma base e semelhança histórica, a cultura e a jurídica entre os dois países. Então, seria o italiano, né? Que ele diz que chega meio que próximo ao Brasil. Ele argumenta que o contexto italiano oferece lições importantes sobre a interpretação constitucional, a proteção de direitos fundamentais e a harmonização da legislação.
com os princípios constitucionais. Mendes também alega que o modelo italiano possui um sistema jurídico consolidado que contribui à segurança jurídica e à efetividade dos direitos do país. Além disso, também destaca a importância do diálogo entre diferentes sistemas jurídicos aplicando no Brasil, né? Afirmando que o Brasil pode se beneficiar ao incorporar experiências positivas e evitar erros já cometidos em outros locais. Então, nessa abordagem, traz as vantagens para o desenvolvimento no direito no Brasil, incentivando a evolução do sistema jurídico em busca de melhores soluções para os casos em análise. Então, ele traz do italiano, ele coloca como base, comparam o Brasil com a Itália para solucionar, né? Quer dizer, ele diz que a solução que ele propõe não é uma solução inovadora no contexto internacional, porque outros tribunais já entendem que essa função ela é possível de ser realizada, ainda que em hipóteses excepcionais. Isso, ele equivale essa solução, né, ao que o direito italiano denomina como sentença aditiva, né? Então que seria mais ou menos o mesmo padrão dessa sentença aditiva italiana, assim, que essa normatização, né, essa possibilidade de normatizar no contexto em que há uma inércia, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo em relação a alguma questão relacionada a um direito fundamental. Isso. Muito bem. Para fechar, eu queria ouvir considerações individuais de todos vocês a respeito da importância dessa decisão, o que ela representou na ordem jurídica brasileira, para onde ela apontou em relação a esses assuntos tão importantes que foram levantados pelo ministro Gilmar Mendes. Muito bem. Essa revisão, né, que houve dos efeitos declaratórios da omissão, que era antes esse posicionamento, né, e aí houve essa revisão, trazendo então, transformando esse entendimento que era um posicionamento não concretista para um agora posicionamento concretista, então, né, entendendo que na omissão, então, do legislativo, cabe ao judiciário, é dever do judiciário, inclusive, trazer uma solução para isso, né? Como eu já falei agora há pouco, talvez não seja a solução ideal, mas é uma boa alternativa que se apresenta diante de uma inércia, de uma omissão do poder que está encarregado, né, de suprir isso. Então, transformando isso, trazendo isso para uma escala mais ampla, né, o que isso pode representar. Então, em que pese ainda a interpretação da separação dos poderes, com relação a cada um dos poderes tem lá o seu papel, né? E aí vamos de novo repetir aqui, cabe ao legislativo determinar uma norma, criar a norma, cabe ao judiciário julgar a partir daquela norma, né? Mas, diante disso, a própria Constituição Federal, quando, lá no artigo 5º, inciso 70, não lembro agora qual que é o do mandado de injunção, mas traz essa prerrogativa, né, ao judiciário, né, do mandado de injunção. Isso aponta para um horizonte em que qualquer omissão do legislativo em relação a um ponto importante e que traga a possibilidade de que algum direito fundamental seja desrespeitado, então essa lacuna, essa omissão deve ser, num primeiro momento, apontada pelo judiciário e, na continuidade da omissão, resolvida pelo judiciário, né? Então, a gente pode entender que qualquer assunto que entre nesse mesmo cenário possa ser tratado dessa maneira. Muito bem. Eu também, na verdade, eu também concordo com essa posição aí, que realmente
O mandado de injunção, acho que desde o início, né? Desde o início da previsão desse mandado de injunção, ele já previa que a função dele seria concretizar esses direitos fundamentais, né, constitucionais garantidos, né? E não apenas alertar o legislativo da ausência da norma, né? Porque aí você já tem um outro instituto aí, você tem um outro remédio, na verdade, né? Lá no controle abstrato lá de constitucionalidade, que é a ação direta por omissão, né? Que já se presta a isso, né? A alertar o legislativo da ausência da norma. Então, realmente, acho que demorou, na verdade, para chegar a esse entendimento de que o mandado de injunção, numa situação em que realmente, claro, você pode oportunizar, né, o legislativo durante um certo tempo para que produza essa norma, mas que se isso não ocorrer num prazo adequado, né, sob pena de você não ter garantido esses direitos, o judiciário ele tem sim legitimidade para determinar uma aplicação mesmo que seja provisória de um determinado tipo de norma, né? Eu entendo que sim, né, que isso é razoável. Concordo com eles. Faço das minhas palavras as deles. Eles já falaram tudo, né? Então, concordo com o posicionamento deles. Acho que isso é bem relevante mesmo. E você acha que esse entendimento se aplicaria também a uma omissão? Dá para a gente estender, extrapolar esse entendimento para omissões da própria administração? Hoje é muito comum a intervenção judicial em políticas públicas. Você acha que tem uma relação entre uma proximidade entre o entendimento do STF em casos de omissão administrativa com essa posição do STF em casos de omissão legislativa? Entendo que sim. Por quê? Por analogia, então, a gente pode entender essa questão da separação dos poderes que a gente falou aqui, respeitando cada um, as suas funções lá, da mesma forma que o judiciário está, entre aspas, se metendo no trabalho do legislativo, né, ou fazendo, às vezes, do legislativo na omissão desse, nada impede ou nada impediria que para o executivo ele pudesse agir da mesma forma. Então, na ausência ou na omissão do executivo em determinada política pública, determinada decisão ali a respeito da aplicação de recursos, poderia sim o judiciário, dentro dessa mesma lógica, também agir dessa forma. Muito bem, então encerramos aqui a nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Nos vemos em outra oportunidade. Até lá!